Oiê, você tá no Exteriorizando e hoje eu vou te contar como é que é, quanto ganha e como conseguir um trabalho de babá na Irlanda. Bom, gente, então vamos começar explicando um pouquinho do background. Se você não sabe da minha história, você pode clicar nesse vídeo aqui, em algum canto. Que tem a minha história completa, mas eu fui babá na Irlanda durante 1 ano e meio e foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Não porque é muito fácil, mas porque me proporcionou muitos avanços financeiros que eu demoraria muitos anos para ter no Brasil. E é por isso que eu venho contar pra vocês como que é e como foi a minha experiência como babá na Irlanda. Primeiro ponto que eu queria ressaltar é fazer essa diferença entre ser babá e ser au pair. São duas coisas diferentes. Claro, as duas cuidam de criança e tudo mais, mas o au pair tem uma pegada mais tipo a irmã mais velha que mora na casa e tudo mais. A au pair, ela mora na casa também, então você tá em contato com a criança, tipo, o dia inteiro. E eu amo criança, eu sou muito fraca. Se a criança quisesse ficar no meu quarto o dia inteiro, eu não ia conseguir falar não. Então particularmente, eu, Carmina Rosso, não conseguiria separar o meu trabalho do meu momento de descansar, de relaxar, que é uma coisa muito importante, principalmente quando você trabalha com crianças. Na Irlanda, pra você ser babá, tem dois nomes que eles dão: ou childminder, que é a pessoa que cuida da criança, babá, cuida o dia inteiro, ou babysitter, que é aquela pessoa que você liga pra ocasionalmente vir cuidar da tua criança. Por exemplo, hoje eu tenho um evento pra ir, não vou poder ficar em casa, você pode vir cuidar da minha criança? Mas a grande diferença é você ver o anúncio de trabalho. Por exemplo, eu preciso de uma babysitter 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Ou eu preciso de uma minder, de uma childminder, a semana inteira, durante 5 meses, ou tipo, por tempo indeterminado. Então essa é a grande jogada para você saber qual tipo de trabalho você vai pegar. Não tem nenhum requisito específico para ser babá. Claro que, na maioria das vezes, quando você tá trabalhando, principalmente com famílias que são irlandesas, eles pedem pra você o Garda Vetting. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então quem quiser já pode fazer. O que é o Garda Vetting? Ele nada mais é do que uma ficha criminal. Na Irlanda, se você trabalha com crianças, com idosos, qualquer tipo de trabalho que trabalhe com pessoas vulneráveis, você tem que ter esse Garda Vetting pra garantir que você é quem você é, que você não tem uma ficha criminal. Então é um processo muito tranquilo, inclusive agora tá online, então você pode fazer tudo online. E outra coisa que é muito recomendada pra fazer, eu pessoalmente recomendo, e é uma coisa que é super barata, na Irlanda, se eu não me engano, tem como você fazer de graça. Eu vou ver se eu acho o link e coloco aqui embaixo pra vocês. É o First Aid, que nada mais é que é o curso de primeiros socorros, porque quando você trabalha com uma criança, a qualquer momento a criança pode engasgar, ela pode se machucar e você tem que saber como fazer os primeiros socorros disso. A Estela, uma vez, ela tava brincando com um negocinho, com um brinquedo, e o brinquedo soltou uma parte, ela se engasgou, e porque eu já tinha os primeiros socorros do Brasil, eu consegui desafogar ela, e foi uma coisa que me ajudou muito. Todos nós na casa ficamos desesperados, e graças a Deus eu consegui desafogar, mas é uma situação que dá muito desespero mesmo. E eu, particularmente, aconselho você ter os primeiros socorros. Então, um dos maiores requisitos para você trabalhar como um babá é gostar de criança, porque você vai chegar num país que você não conhece a cultura, que você não conhece a língua. Então, aquela criança, ela vai te ensinar muito e você também vai cair de paraquedas numa cultura totalmente diferente da sua. Tem que ser muito resiliente, tem que estar muito aberto para entender e também para poder dar carinho para essa criança, porque imagina uma criança que troca direto de babá, a criança que eu peguei já tinha tido 3 ou 4 babás antes, então é um processo muito complicado, principalmente no começo. E eu falo da minha própria experiência. Eu cuidei de 2 crianças, de uma família italiana. Eu fui criando uma relação muito boa com os pais. Então até hoje a gente tem contato, até hoje eles me ligam, até hoje eles vêm pra Itália, a gente se vê. Mas, gente, essa não é uma realidade pra todas as meninas. Tem muita gente que acaba pegando famílias não tão legais, famílias que não são tão presentes. Se você fez o seu primeiro teste, você já percebeu isso? Dê valor a você mesma, sabe? Procure uma casa que você realmente vai se sentir confortável. Procure uma casa que você vai se sentir bem. Porque você não tem como mudar as pessoas. E elas são o que elas são. E é sobre isso, né? E tá tudo bem. Então, gente, a família que eu cuidei,
porque eu literalmente cuidei da família inteira, eu acabei virando uma parte da família quando eu tava lá. Então, desde então, eu me apaixonei por aquela família, eu acabei ficando, passei alguns perrengues, algumas coisas que eu fiz errado de não negociar antes de entrar, obviamente, mas eu amava muito aquela família, então eu acabei ficando com eles 1 ano e meio. A minha rotina como babá na Irlanda era muito gostosa. Ok que eu trabalhava 10 horas por dia, então eram 10 longas horas, mas era um trabalho muito gostoso, que eu gostava muito de fazer. Então eu geralmente chegava na casa deles às 8h30 da manhã, geralmente eles já estavam tomando o café da manhã deles, porque o menino ia pra escola às 9 horas da manhã. No primeiro ano ele não foi pra escola por causa do Covid, então o primeiro ano foi um pouco mais complicado, porque ele tava comigo o tempo inteiro. Já quando virou o ano, em setembro, que ele começou as aulas, ele começou a ir na escola, então a minha rotina ficou muito tranquila, porque eu ficava com a Estela a manhã inteira, e de tarde o Alessandro chegava e a gente ia passear, e a gente ia fazer várias coisas. Então a minha rotina era mais ou menos assim: às 8h30 da manhã eu chegava na casa deles, eles estavam tomando café da manhã, daí eu ajudava. Isso não era uma das minhas funções, mas eu gostava de fazer, porque eu não tinha nada pra fazer quando eu chegava mesmo. Eu ajudava eles a tirar a mesa e tal, a botar a roupinha no Alessandro, levava ele a escovar o dente, pentear o cabelo e tudo mais pra ele ir pra escola. E depois já pegava a Estela, arrumava o cabelo dela, porque a Estela adorava fazer penteados super diferentões no cabelo dela, ela amava. Escolhia os looks da Estela, que ela também adorava andar toda arrumadinha. Aí eu arrumava eles dois, deixava eles prontinhos. Quando eu tava só com a Estela, eu ia com a Estela logo de manhã já passear. A Estela adorava ficar na rua, então a gente ia caminhar, a gente ia em parque, a gente foi em todos os parques que você puder imaginar na Irlanda. A gente ia na praia. E aí depois eu voltava, umas 10h30, 11 horas mais ou menos, e eu começava a fazer o almoço. O almoço, eu não era minha prioridade fazer, tanto que nos primeiros 6 meses eu não fiz, mas me incomodava muito as crianças comerem pasta, porque eles eram italianos, então eles comiam pasta, as crianças comiam pastas todo dia, porque eles não tinham tempo de fazer o almoço e às vezes ficava meio jogada. E eu sou muito chata, sou muito crica, então eu me ofereci, por nenhum euro extra, eu me ofereci a cozinhar pra eles o almoço, porque pra mim, eu gosto de cozinhar, eu gostava de fazer aquilo e também eu ia conseguir dar para as crianças comerem uma coisa mais saudável, porque na minha cabeça a comida deles não era saudável. Como eles eram muito gente boa, eles não ligaram, então eu sempre fazia comida saudável pra todo mundo na casa, era super tranquilo de fazer, e eles adoravam tudo. Às vezes eu fazia coisa queimada, eles gostavam, às vezes eu fazia coisa super salgada, eles gostavam de tudo, então era bem tranquilo. Fora quando eu botava fogo, né? Porque eu botei fogo na cozinha deles umas 5 vezes, porque eu era muito desastrada. Enfim, gente, mas faz parte. Aí às 11 eu fazia mais ou menos isso, meio-dia eu dava o almoço da Estela. Aí eu limpava ela, trocava ela de roupa e ia botar ela pra dormir, lá pra 12h30, 1h. Daí eu ficava meia hora botando ela pra dormir lá fora. Pra botar ela dormir, eu só colocava ela no trolley dela, no carrinho, e levava ela pra fora e começava a passear com ela. Ela simplesmente dormia desse jeito, eles tinham ensinado ela desde bebezinha a dormir daquele jeito. E aí, quando eu voltava pra casa, 1h30 mais ou menos, o Alessandro tava chegando da escola. E daí eu dava pra ele alguma coisa pra comer, se ele tivesse com fome. Eu trocava a roupa dele, que era a parte mais difícil. O Alessandro, ele não gostava muito de trocar de roupa, então às vezes ele queria ficar com o uniforme da escola o dia inteiro, mas não podia, porque os uniformes lá são todos arrumadinhos, sabe? Parece aqueles homenzinhos andando na rua. Aí eu trocava o uniforme dele. E aí a gente ia brincar. O Alessandro gostava muito de jogar xadrez, de fazer quebra-cabeça, de jogar jogo da memória, esses jogos. Então era muito tranquilo de brincar com o Alessandro. Assim que a Estela acordasse, geralmente ela acordava umas 3 horas da tarde, mais ou menos, a gente já tava pronto, eu já tinha preparado as coisas pra gente sair e ir pro playground. Claro que às vezes estava chovendo, a gente ficava em casa e brincava em casa mesmo, mas a Estela em si preferia sair, então ela gostava muito de estar na rua, de brincar com outras crianças, então a gente adorava sair e brincar na rua. E ficava no playground até umas 5, 5h30. Muito engraçado que na primeira semana que eu fui trabalhar, ninguém tomou banho da casa. Eu fiquei chocada, surtei assim. Aí na segunda semana, ninguém tomou banho. Daí, tipo assim, nem os pais, entendeu? Eles tomavam banho, tipo, 2 vezes por semana. Daí eu fiquei chocada. Daí, eu, linda e plena, fui pra mãe das crianças e falei assim, não, é o seguinte, na outra casa que eu trabalhava, mentira, que eu nunca tinha trabalhado como babá antes, tinha trabalhado em casa com a minha mãe, tipo, cuidando das minhas irmãs e tudo mais, mas como babá mesmo, eu nunca tinha trabalhado. Aí eu, então, na outra casa que eu trabalhava, a mãe pedia pra eu deixar as crianças tomadas banho antes de eu ir embora, tudo bem pra vocês? Aí ela, ai não, tudo bem, tranquilo. E desde então eu comecei a dar banho nas crianças. Então, à tarde, quando eu chegava do playground, eu cozinhava alguma coisa pra eles comerem,
dava banho e deixava eles assistindo, que era a única hora do dia que eles podiam assistir um pouco de cartoon, de desenho. E daí o pai que colocava pra eles assistirem. Eles não tinham televisão em casa, eles só tinham o notebook do pai. Então esse era o horário, depois de tomar banho, quando eles estavam jantando, que eu deixava eles 6h30 mais ou menos assistindo esse desenho. E daí eu ia embora. Então era mais ou menos assim, as minhas 10 horas no dia com as minhas crianças. Quanto ganha uma babá na Irlanda? Bom, o salário mínimo na Irlanda, o salário base na Irlanda é pago por hora, então é uma média de 10,50 por hora, o salário mínimo isso. A babá, geralmente você escolhe o salário que você quer ganhar, obviamente, de acordo com o mercado. Você não vai chegar pra uma família e falar, eu quero ganhar 28 euros por hora pra ser mamá dos seus filhos, não existe isso. Mas o que eu aconselho muito é você estar em uma comunidade que já tenham babás na Irlanda, ou conhecer meninas, se comunicar, trocar informação, que é o mais importante, para você saber precificar a sua hora. Essa é a grande jogada. Eu, quando cheguei na Irlanda, eu sempre trabalhei na mesma casa, mas eu entrei com salário e conforme o tempo foi passando, eu fui mudando, porque quando eu cheguei na Irlanda, eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhuma informação, e essa é uma das grandes coisas que vamos falar mais pra frente. Saiba negociar muito bem antes de começar a trabalhar. Mas enfim, voltando para a precificação. Eu comecei com um salário de 12 euros a hora para cuidar de 2 crianças, 10 horas por dia. Então, isso dava um total no mês de 2.400 euros, mais ou menos. Claro que depende, porque tinha meses que eu trabalhava muito mais, tinha meses que eu trabalhava só essas 10 horas por dia. Então, meu salário variava muito, mas nunca era menos do que 2.400 euros por mês. Então, essa é a grande questão, saber precificar. Para 2 crianças na Irlanda, hoje em dia, você vai ganhar em torno de 12 a 13, 14 euros por hora. Essa é a média salarial hoje, 2021, 2022. Não mudou muita coisa. Essa é a média salarial. A partir de 3 crianças, você já vai cobrar um valor acima de 15 euros. Então, porque são 3 crianças para você tomar conta, geralmente as faixas etárias são muito diferentes, então é interessante que você tenha essa noção e que você saiba jogar isso a seu favor. Porque afinal, um pai e uma mãe, ele quer o melhor para o filho dele, então se você mostrar o teu valor, falar, eu posso cuidar da tua criança, eu sei como cuidar, eu tenho essa capacidade, eu vou fazer o melhor para cuidar do teu filho, eles vão aceitar o horário que você, o valor por hora que você impôs, entendeu? Então, é claro que depende muito do jogo e de tudo que tá incluso nesse pacote de negociação que você faz antes mesmo de começar na casa. Eu conheci meninas que trabalhavam por menos que isso, eu conheci meninas que trabalhavam por muito mais que isso, mas depende muito da família e, como eu disse, do que tá negociado antes de você entrar na casa, tá? Vamos entrar na parte da negociação, que essa é a parte que você tem que estar muito esperta. Porque não é só no Brasil que acontece golpe, não é só no Brasil que a galera é esperta. Então fique atento que aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com você, tá? Na Irlanda, a lei diz claramente que você é obrigado a pagar os feriados. Então, por exemplo, todo feriado na Irlanda cai numa segunda-feira. Toda vez que tiver um feriado, ou você não trabalha e recebe por aquele dia trabalhado, ou você trabalha e recebe o dobro. Eu, Carmin Del Rosso, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia, então eu não negociei isso, mas a família que eu trabalhava, mesmo sendo uma família excepcional, ainda assim deu um pouquinho de esperta comigo. Eu, no começo, como eu não sabia que eu ganhava por aquele dia trabalhado, mesmo se eu ficasse em casa, eu ia trabalhar todas as vezes. Só que a família que eu trabalhava não me pagava dobrado, porque eles sabiam que eu não sabia, entendeu? Quando eu comecei a conversar com as meninas que já eram babás lá, e elas me falaram que isso estava errado, eu parei de ir nesses dias trabalhar. E, obviamente, eles me pagavam da mesma forma, porque é o correto eles me pagarem. Mas ficou aquela coisa, né? Ninguém falou... E ficou aquela coisa mais ou menos. Então você, menina que tá indo lá pra trabalhar como babá, já sabe negociar antes. Feriado, não trabalha e ganha, tá? Se você trabalhar, você tem que ganhar dobrado. É assim, faz essa negociação antes mesmo de entrar no trabalho, porque depois é muito difícil, você meio que começa a andar sobre ovos. Eu principalmente sou assim. Tem gente que é mais tranquila pra falar, mas eu prefiro negociar tudo antes pra depois eu não ter que ficar pisando sobre ovos, sabe?
Outra coisa, as férias. Gente, babá tem direito a férias sim, mesmo que você ganhe por hora, mesmo que não é um serviço com contrato, você tem direito às férias, tá? De acordo com a regulamentação da Irlanda. Então, negocie antes de entrar. Mais uma vez, vou falar isso várias vezes aqui nesse vídeo, para que você lembre disso. Negocie as suas férias antes. Ah, eles vão te pagar uma semana de férias? Vão pagar 2 semanas de férias? Vão te pagar 1 mês de férias? Eu não negociei, e em julho do primeiro ano que eu tava lá, eles simplesmente saíram de férias. Eles ficaram 1 mês na Itália, que a família que eu trabalhava era italiana, e eu fiquei em Dublin sem receber absolutamente nada, porque eu não tinha negociado antes. Enquanto muitas das minhas amigas, muitas das minhas colegas, receberam as férias delas inteira. Então, é isso, gente. Estejam espertos. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para que vocês saibam. Claro que depois disso, depois desse primeiro ano, quando eu fui renovar o contrato com eles, eu já estava muito mais esperta, muito mais lisa, e já renegociei tudinho, tintim por tintim, aumentei o meu salário. E eu me senti na obrigação de mudar isso, porque eu não estava contente do jeito que estava. Além disso, outras coisas que você não precisa negociar no contrato, mas no dia a dia são aquelas negociações informais que você vai fazendo. É como que vai ser a rotina das crianças. Então é muito importante que você pegue com a babá anterior ou com os próprios pais como a criança como já é a rotina da criança. O que ela já gosta de fazer, o que ela costuma fazer, o que ela come, quais os horários. Isso vai te facilitar muito nessa primeira fase de adaptação, porque é muito complicado. Então, essa primeira fase de adaptação, é importante que você trabalhe muito perto dos pais para que eles te ajudem a entender e a se conectar com a criança mais rápido. Além disso, outras negociações informais, como eu costumo de falar, são coisas que você vai, com o tempo, aos poucos, negociando com os pais. Por exemplo, depois de algum tempo que eu já tava trabalhando com eles, porque no primeiro ano quase tudo ficou fechado por causa do lockdown, então a gente não conseguia fazer muita coisa. Mas depois de um tempinho que eu já tava lá, eu comecei a levar eles no cinema, a gente ia pelo menos uma vez por semana no cinema, pra nadar no clube da família. Eles inclusive me colocaram como dependente deles no clube pra que eu pudesse usar junto com as crianças. Então, a gente ia no cinema, a gente ia na piscina direto, a gente ia no parque de diversão que tinha na cidade, a gente ia comer fora, a gente ia fazer piquenique, a gente ia no story time que tinha, a gente ia em tudo quanto é lugar. Eu levava as crianças pra fazer de tudo mesmo, eles adoravam isso que eu levava. Mas é coisa que você vai conversando no dia a dia com os pais. Então, tudo quanto é coisa diferente que eu via que dava pra levar as crianças pra fazer, eu levava. Eu ia no aquário, no zoológico, tudo que vocês imaginarem eu fui fazer. Por quê? Não só porque é super legal e, obviamente, os pais estão que vão pagar por tudo isso. É um tempo que você, além de levar a criança a se divertir, ela se conecta muito mais com você, você também tem um relax, porque ser babá não é muito dessas coisas muito fácil. Se você já trabalhou com criança alguma vez na sua vida, você vai saber como é bom levar eles pra ouvir uma historinha, que você fique pelo menos uns 20 minutos sem ouvir nada, só a mulher contando a história, ou que você leve eles num parque de diversões. Então isso são coisas que fazem muita diferença no seu dia a dia como babá. Então vá aos poucos negociando com os pais e dando ideias para que você leve eles em passeios, em coisas diferentes para fazer, porque vai facilitar sim e muito o teu dia a dia como babá. Eu vou te falar como é que eu fiz e como deu muito, muito certo. Tanto que depois que eu já tinha arrumado um trabalho, várias famílias vieram entrar em contato comigo. Então eu vou contar mais ou menos como que eu fiz isso e como eu fiz pra ter essa galera atrás de mim. Mas, brincadeiras à parte, eu sei uma estratégia que eu tinha aprendido quando eu trabalhava como vendedora ainda no Brasil. Então, no Brasil eu era gerente de vendas, então eu tava bem ligada em como vender um produto. E, obviamente, o maior produto que eu tenho na minha vida sou eu mesma, então eu tinha que saber vender isso muito, muito bem. Então, quando eu cheguei na Irlanda, eu não tinha um inglês muito bom ainda. Eu usava ou tradutor ou o Grammarly para me ajudar a escrever. Eu sempre tava tentando arrumar um jeito para que eu escrevesse, né? Porque falar ainda não falava muito bem. Para que eu escrevesse e me vendesse bem através das palavras. Porque a grande sacada de você se vender bem como babá, como qualquer outro tipo de trabalho, na verdade, é o storytelling. É a história que você conta na hora que você vai se vender. Então, como que eu fiz? Eu estruturei
muito bem o meu perfil. Eu usava minhas fotos com as minhas irmãs, com outras crianças, porque eu sempre tive contato com criança, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. E daí, a minha grande sacada foi ter uma cover letter, que é uma carta de interesse, que você escreve lá uma introdução sobre você, quem você é, por que você acha que você tá apta por esse trabalho. Mas, gente, não sejam assim comuns, não vão lá e copiem tudo igual. Oi, eu sou super confiável, eu sou leal, eu sou isso, eu sou ágil, eu sou proativo, tá? Tipo, encheção de linguiça. Ninguém quer ouvir encheção de linguiça. Você tem que ir sentar e realmente fazer sua carta de acordo com o teu perfil. A minha carta era muito direta. E eu escrevi muito bem, inclusive vou deixar aqui nos comentários se você quer ter acesso à minha carta para ver como eu fiz, para ter ideias e escrever a tua carta também e ter acesso a todas essas pessoas querendo te contratar, só clicar no link aqui embaixo na descrição. Essa carta eu fiz bem detalhada, eu detalhei como eu vim parar na Irlanda, toda a minha história, claro, de uma forma mais sutil. E qual era o meu trabalho com criança. Eu ajudava as crianças a serem mais sociáveis, a comer de uma forma melhor. Eu me vendi de uma forma tão boa naquela carta que um ano depois, já trabalhando, o meu chefe me falou assim: Carmin, sabe que a gente nunca ligou pra nenhuma das suas referências, só pela tua carta a gente tinha certeza que você era o que a gente precisava. Então isso pra mim foi o máximo, porque eu sabia que duas qualidades minhas tinham vingado. Primeiro, a qualidade de vendedora, porque eu me vendi muito bem e você também vai conseguir fazer isso. Segunda, a qualidade de passar esse trabalho depois de um ano inteiro. Eu não menti na carta, então eu fiz esse trabalho, eu sabia que eu podia fazer aquilo, então eu fui confiável durante todo esse período. E muito melhor do que você escrever na sua carta eu sou confiável, é você realmente ser. Então, gente, essa foi a grande jogada que eu tive de saber me vender durante esse processo de procurar emprego. Lembrando que quando eu consegui esse trabalho, eu estava, acho que há 3 semanas na Irlanda só, então meu inglês ainda era bem básico, mas mesmo assim eu consegui, então você também vai conseguir, não tenha medo, o Translate pode te ajudar, o Grammarly pode te ajudar. Bom, e agora eu vou falar dos sites que eu usei pra entrar em contato com essas pessoas que estavam precisando de babá. Lembrando que na Irlanda tem muito, principalmente na região de Dublin 4, tem muita galera que trabalha para empresa o dia inteiro. Trabalha pro Google, trabalha pro LinkedIn, trabalha pro Facebook, trabalha pro TikTok. Então essa galera, mesmo durante a pandemia, precisavam de uma babá em casa, porque senão a criança ia estar atrás deles, correndo, gritando. Então eles precisam de alguém. Então você tem que, além de saber negociar, além de saber vender seu produto, saber mapear aonde você pode atacar. Os sites que eu usei, todos eles me davam a opção de eu arrumar o perímetro da onde eu queria trabalhar. Então eu sabia muito bem para quem eu estava vendendo meu produto. Obviamente me ajudava na parte de precificação, tá? Então esses sites, os que eu mais usava, eu vou te falar qual site eu consegui encontrar o meu emprego. O site que eu encontrei o meu emprego foi no MindMe. O site que é muito bom, que as meninas usam bastante, é o SureSeater, o Babysits e o Care.com. Esses outros 3 sites também são muito bons. Além disso, outra dica muito importante que eu dou: faça amizade com as babás no playground. A maioria são brasileiras ou são estrangeiras, todas você consegue ter uma comunicação muito fácil, porque são pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Então, faça amizade, porque além de você fazer amizade, você ter mais informação, você poder conversar com essa galera, a sua criança, a criança que você toma conta, também vai fazer amizade com a criança que aquela babá toma conta. E aí você sempre vai ter uma deixa, tipo, vamos no playground porque tal pessoa vai estar lá. E a criança, ótimo, vamos porque eu vou poder brincar com aquela criança. Então, outra coisa que facilita muito o seu dia a dia. Eu fiz amizade com um monte de babá que ia nos mesmos playground que eu, nas mesmas horas que eu ia, para que facilitasse a minha saída de casa, porque não era todas as vezes que o Alessandro queria sair de casa. Então essas coisas vão ajudando você aos pouquinhos a ter uma vida mais tranquila como babá. Claro que vai ser difícil, vai ser super cansativo, é estressante, tem dia que você quer olhar pra criança e falar: pelo amor de Deus, para de falar. Mas é isso mesmo, gente, trabalhar com criança é isso, por isso que eu falo, não tem um requisito na Irlanda que
que seja obrigatório você trabalhar com criança, a não ser você gostar de criança. Tem que gostar muito, porque é uma rotina cansativa, uma rotina árdua, principalmente quem trabalha várias horas. Eu trabalhava 10 horas num dia, então tinha vezes que você já não tem mais cabeça, mas você tem que estar lá tranquila, porque a criança também não pode pegar de você essa negatividade, esse estresse, porque é seu, né? Não é da criança, você não pode passar para ela. E lembrando que uma criança feliz demonstra muito bem como está sendo o teu trabalho, o seu trabalho está sendo entregue, uma criança que come bem, uma criança que toma banho, uma criança limpa, organizada, com as tarefas em dia, tudo mais. É assim que você vai ser avaliado no seu dia a dia. E eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar o máximo de informação possível, num período mais curto possível de vídeo, porque eu também não gosto de vídeo longo. Mas todos os materiais que eu falei, todos os links que eu falei, você vai encontrar aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu vou poder e eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá? Eu também sou iniciante, então por favor se inscreva no meu canal, me manda pergunta e crítica se você quiser que eu melhore alguma coisa. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.